Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar o vídeo Não Olhe para Cima. Existe uma máxima aí que diz que a arte é um retrato da vida. Gente, esse vídeo é o vídeo mais falado no mundo inteiro hoje, tá? Causando polêmicas, suscitando discussões, e simplesmente porque esse vídeo ele é um retrato do que está acontecendo nos dias de hoje. E é incrível, né? Porque como Hollywood pode produzir um filme tão real em relação àquilo que está acontecendo nos dias de hoje e especialmente em relação ao fim do mundo. Bom, gente, a verdade é que este vídeo ele conta uma história apocalíptica no mundo. O meteoro ele é descoberto por uma jovem cientista, né? Ela trabalha num observatório e ela está lá olhando num dos dias normais, numa das noites normais do seu trabalho, e ela então enxerga um meteoro que parece estar caminhando em direção à Terra. Ela logo chama o seu chefe, um cientista mais experiente, e ele constata mesmo, depois de vários cálculos, que aquele meteoro está vindo em direção à Terra. E o pior, ele é um meteoro que tem 9 quilômetros de extensão, o tamanho do Monte Everest, o maior monte do mundo. Esse tamanho de meteoro, gente, é chamado na astronomia de Planet Killer. Ou seja, ele é um matador de planetas. Um meteoro maior do que aquele que caiu lá na península de Yucatán, que segundo os cientistas seria a causa da morte e da destruição dos dinossauros. Bom, o que é incrível é, em primeiro lugar, o fato de que um filme de ficção retrate a realidade de uma maneira tão extraordinária. Eu vou contar para vocês aqui o que está acontecendo no filme, o que acontece no filme, e depois eu vou analisar cada um desses elementos e vocês vão ficar estarrecidos como ele retrata a realidade dos nossos dias. Bom, depois deles fazerem os cálculos e eles perceberem que de fato o meteoro é real, ele está vindo em direção à Terra e ele vai colidir com a Terra em um pouco mais de 6 meses, o que eles fazem? Eles vão até a Casa Branca para avisar, né? Afinal de contas, se tem algum país no mundo que pode resolver uma situação como essa e salvar a Terra, são os Estados Unidos da América. Só que quando eles chegam na Casa Branca, a presidente que está lá, ela está muito mais preocupada com as eleições, né, o que eles chamam de midterm elections, né, que são as eleições no meio do mandato dela, né, ou seja, mandato de 4 anos, é aquela eleição que acontece com 2 anos de mandato. E, obviamente, ela está muito preocupada e ela recebe aquela notícia, né, terrível de maneira jocosa. E é interessante porque os dois cientistas, né, a jovem que descobriu, inclusive, o meteoro, o nome do meteoro foi dado em homenagem a ela, e o seu chefe, eles estão desesperados, gente. Eles são os profetas que estão olhando para os céus e estão interpretando os sinais, né? Representam aí aqueles que discernem, que olham para o céu e discernem as coisas que estão acontecendo. Eles estão desesperados, porque o mundo vai acabar se algo não for feito, né? E a presidente está ali preocupada com a sua eleição e as pessoas que trabalham com ela no staff dela lá também. Isso demonstra claramente o descaso de muitos líderes mundiais, né, em relação às advertências que a Bíblia faz. Está todo mundo se preocupando em se manter no poder, em se perpetuar no poder. Bom, eles saem dali e eles vão direto para a televisão, né, para a mídia. E ali, 2 apresentadores estão ali sempre levando o seu programa de maneira jocosa, brincalhona, né? Não levando nada muito a sério, um programa descontraído, né? E o fato é que a jovem que descobriu e o cientista, eles estão estarrecidos, né? Porque eles contam o que vai acontecer e eles brincam, dão risada, fazem comentários assim que não tem nada a ver, né? E aí, de repente, a cientista falou: em que parte que vocês não entenderam que o mundo vai acabar? E ela tem um ataque de nervos ali, bem na frente da televisão e de todo mundo, né?
sai do programa, mas o cientista permanece, ele explica, fala, olha, o meteoro que está vindo para cá e que vai colidir com a Terra, ele tem 9 quilômetros, ele é o tamanho do Monte Everest. Se nós não fizermos nada, o planeta Terra vai acabar. Não é que algumas casas vão ser destruídas, não, vai acabar. E aí então os apresentadores ficam meio assim, sabe, incomodados com aquela pregação apocalíptica, né? E aí eles tentam mudar de assunto, ou seja, o negócio, não levam nada a sério, até de maneira jocosa. Exatamente como diz a Bíblia, né, em 2 Pedro 3, 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, isso retrata também o como a mídia de hoje, ela não está nem um pouco interessada na verdade, ela está interessada na sua narrativa, né, na sua agenda. Ou seja, produzir um ibope é mais importante do que a verdade, né? E obviamente, isso também retrata a maneira como a mídia está, muitas vezes, a grande mídia está desinformando. Obviamente, não estamos falando de toda a grande mídia, mas tem aqueles órgãos que estão mais preocupados com a sua narrativa e desinformando e não informando o que é de verdade, né? Aquilo que de fato está acontecendo, que tem grande importância. Porque aqui, o que eu quero dizer para vocês, que é estarrecedor, é que um fato como esse, né, um meteoro que vai colidir com a Terra, que vai acabar com a Terra, deveria gerar pânico, gerar consternação, preocupação, né, uma resposta imediata por parte daqueles que têm poder, né, como uma presidente de uma nação como os Estados Unidos, e nenhum deles responde com isso. Tem 6 meses para acontecer o evento catastrófico e está todo mundo levando como se não existisse essa verdade. Então parece muito mesmo a história de pessoas que estudam a Bíblia, que olham para cima para discernir as coisas que vão acontecendo e que são ouvidas pela grande maioria, que ninguém simplesmente não leva a sério, gente. E eu penso que isso está acontecendo até no meio da igreja. Deus está revelando através da palavra, através da natureza, através dos sinais nos céus, através de muitas profecias, que nós estamos chegando no fim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As pessoas que olham para o lado e discernem se sentem muitas vezes como profetas falando para pessoas que não querem ouvir. Bom, em seguida, a presidente americana, ela chama o pessoal da NASA, as pessoas que ela confia, e eles confirmam que o meteoro é verdadeiro e que de fato ele vai bater na Terra. Então, a partir daí, ela vai então criar uma situação para buscar uma solução, né? E é nessa hora que entra em cena um bilionário. Um bilionário, segundo o filme, era o terceiro homem mais rico do mundo, e ele é dono de uma rede de celulares, uma marca de celular, e não só, parece que ali já é uma coisa um pouco no futuro, porque esse camarada, o celular dele detecta quando ele está triste, detecta quando ele está feliz, interfere na vida, tem um diálogo ali que ele fala para o cara, ó, você está me tratando como se fosse um Zé Mané, né? Estou parafraseando. Na verdade, eu sei de tudo da sua vida desde que você nasceu. E aí fala uma série de coisas que o camarada tinha vivido, o cientista tinha vivido, mostrando ali uma realidade de total controle, né? De acesso à informação, que essa tecnologia hoje de internet, do celular, do 5G, está fazendo, mas vai fazer muito mais no futuro. Bom, esse camarada entra em cena, né? Ele é um bilionário, ele havia sido um dos principais financiadores da presidente, então esse camarada vai usar do seu dinheiro, da sua riqueza para estudar o cenário, e ele descobre que o meteoro, ele tem uma substância que é muito cara, caríssima, e é uma substância rara, mas que faz parte, né, da tecnologia que ele usa para o celular, né? Parece até o nióbio. Não é o nióbio, mas ele usa um nome lá, mas é como se fosse, né?
que o nióbio é usado para fazer os supercondutores, né? Para que os computadores sejam mais rápidos, daí por diante. E aí ele diz o seguinte: olha, gente, esse meteoro, ele é uma mina de ouro. Nós vamos criar uma solução onde nós vamos não destruí-lo completamente. Nós vamos explodi-lo, mas garantir que os seus pedaços menores caiam no mar, porque a gente vai lá e vai pegar esse tesouro, né? Esse produto aí, como é que eu vou dizer, esse elemento químico tão importante para produzir aí a minha atividade, né? E, em outras palavras, uma coisa tão séria, uma coisa que pode destruir o planeta, e ele não quer destruir completamente por causa de dinheiro, né? Nessa hora, os dois cientistas ficam muito irados. Por quê? Porque o planeta está na iminência de ser destruído e eles estão preocupados com dinheiro. E aqui, de novo, gente, nós percebemos uma crítica, né, de Hollywood para o que está acontecendo no mundo. E é totalmente verdadeira, porque algo que pode realmente destruir o mundo e as pessoas preocupadas com dinheiro. Eu fiquei até pensando aqui, será que eles não estão aqui se referindo que esse cenário cataclísmico, né, que pode destruir o mundo, é a destruição da natureza do planeta, e os homens, por conta de dinheiro, estão completamente assim despreocupados, estão destruindo o planeta, destruindo, né, as águas, destruindo a natureza, criando o efeito estufa. Pode ser que na cabeça deles o filme tenha sido feito para fazer uma crítica a isso, ao descaso do mundo em relação a uma possibilidade, a uma iminente destruição do planeta se não se fizer alguma coisa, né? Eu acredito que é isso, mas de qualquer forma o subtexto também pode ser interpretado para realmente, para a realidade que de fato está acontecendo, tá, gente? Que é os sinais que a Bíblia está mostrando na terra, nos céus, na natureza, a respeito da volta de Jesus e a respeito do cenário cataclísmico que vai acontecer, na minha opinião, dentro em breve. Não podemos saber quando, não marcamos data, mas os sinais estão aí todos a mostrar que nós já estamos no princípio de dores, né? Mas os dois cientistas, que na minha opinião são dois profetas, né? Eles estão ali indignados porque as pessoas não estão entendendo. De que adianta você pensar em dinheiro quando o mundo pode acabar, não é? Então, em quinto lugar, a gente vê que por conta da mídia, por conta do pronunciamento que a presidente vem e faz para o mundo inteiro, quer dizer, o mundo descobre que aquilo vai acontecer mesmo. Mas a reação do povo é uma reação totalmente coerente com o que está acontecendo nos nossos dias. Ou seja, a discussão se torna totalmente política. Um grupo começa a dizer, não olhe para cima. Aí o outro grupo vai e diz, olhe para cima. Aí eles se esquecem do evento que está acontecendo, eles se esquecem que o meteoro vai cair na Terra e ficam disputando quem está certo, se deve olhar para cima ou se não deve olhar para cima, né? E tem uma cena interessante porque os grupos, né, estão divididos, tem uma discussão política enorme e de repente alguém olha para cima e o meteoro se torna absolutamente visível. Um tamanho claro ali, para não ter dúvida, né? E aí no meio da multidão as pessoas caem em si e falam, pera lá, nós estamos discutindo se olha para cima ou não olha para cima, mas o meteoro é real, ele vai cair na Terra e nós vamos ser exterminados, né? E aí as pessoas se desesperam. E eu vejo aqui também algo muito semelhante ao que está acontecendo nos nossos dias, gente. Porque nós estamos vivendo, e eu estou dizendo isso no mundo inteiro, não é só o Brasil, não. Uma época de politização. As pessoas não querem saber da verdade, elas querem ter um lado. Elas querem assumir um lado e tudo vira política, né? A politização é tão extraordinária que o que menos importa é a verdade. O que mais importa é o meu lado tem que ganhar. Então, o fato terrível que ia acontecer estava sendo deixado de lado. E nós estamos vivendo assim também, irmãos. A Bíblia está mostrando uma série de sinais e as pessoas estão só pensando em politizar tudo.
tá? De novo, eu sempre gosto de dizer, é muito importante você ter o seu lado político, ano que vem é ano de eleição, é importante você assumir o seu lado, mas não se esqueça que existem verdades maiores. A própria Igreja de Jesus, ela está tão envolvida na questão da politização que ela está deixando de lado o próprio Evangelho, as questões mais fundamentais, que é o quê? A salvação, a transformação de vida, como nós devemos seguir a Bíblia para termos uma vida coerente, para sermos sal da terra e luz do mundo. Eu não estou aqui de novo falando que são todos, claro que as pessoas continuam pregando, mas o mais importante é preparar a humanidade para encontrar o Senhor Jesus, de uma forma ou outra, ou porque ele vem na nossa geração, ou porque a pessoa sem Jesus, ela vai para o inferno. Então, eu percebo que essa polarização, essa politização faz com que as pessoas percam o foco principal. Então, o filme diz, não olhe para cima, e eu estou dizendo para vocês, olhe para cima sim. O próprio Senhor Jesus diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, olhem para cima, porque próximo está a vossa redenção. Ou seja, abre os olhos, tira a venda dos olhos, meu povo. Tira a venda dos olhos para você enxergar o que está acontecendo espiritualmente no mundo. Jesus está voltando, a igreja não está olhando para as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual e não está discernindo. Muitos ficam aí só preocupados em política, levantam de manhã, passam o dia inteiro postando coisas contra o seu adversário político ou a favor do seu candidato. Gente, vamos colocar a política no lugar dela. É importante? É. Temos que tomar posição? Temos, mas não podemos colocar o evangelho em segundo plano, porque o evangelho está em primeiro plano, e a mensagem que transforma o mundo é a mensagem de Cristo. De novo, né, quando eu faço esse tipo de comentário, vem um monte de gente falar, eu concordo com tudo que você está falando, mas olha, a gente tem que se posicionar. Eu estou dizendo que tem que se posicionar, tá? Mas eu estou dizendo que a verdade mais importante não é quem vai ganhar a eleição. A verdade mais importante é o que a Bíblia está apontando. O mundo está esfriando, né? O cenário do filme mostra exatamente as pessoas, como Jesus disse, né? Nos tempos de Noé, a vinda do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé, em que as pessoas se casavam e se davam em casamento. Ou seja, não estavam nem aí para a mensagem de Noé até que veio o dilúvio. É o que está acontecendo hoje. As pessoas ouvem falar sobre a volta de Cristo, sobre o tempo difícil que virá. O que elas fazem? Elas não estão nem aí, elas nem levam em consideração. Isso é teoria da conspiração. Então, você percebe claramente, gente, que os profetas pregam, ensinam, apontam e as pessoas meneiam a cabeça e dizem, não é nada disso. Vamos viver a vida, vamos ganhar dinheiro e vamos fazer aquilo que a gente está interessado em fazer, né? Bom, o filme continua por causa da ganância daquele bilionário, porque quando as nações descobrem que vai acabar a Terra, a China, a Rússia, outras nações se envolvem em projetos de lançar foguetes também com ogivas atômicas. Mas a verdade é que por alguma razão, pela ganância do bilionário, os mísseis, os foguetes, né, da China e da Rússia acabam sendo destruídos antes de serem lançados. E de repente eles descobrem que a única alternativa que eles têm são os foguetes desse bilionário que vai lançar sobre o asteroide lá para que ele seja destruído. Mas vários foguetes dele também são avariados e destruídos antes de explodir o asteroide, né, o meteoro. E aí eles ficam à mercê dos foguetes que sobraram. Ou seja, por fim, a humanidade descobre que vai morrer. Por quê? Porque os foguetes dele, quando explodem, não são suficientes para partir o meteoro, para o destruir em pedaços, e ele está vindo em direção da Terra. E é nesta hora que muitos povos começam a orar, mostra pessoas de várias nações orando, fazendo as suas preces,
Os cientistas, né? O chefe e a aprendiz, vamos dizer assim, voltam para casa dele junto com alguns amigos e ali se reúnem com a família e começam a de fato conversar sobre o que importa, sobre coisas da vida. Eles estão em torno de uma mesa, fazem uma refeição, mostrando, gente, que existem tantas coisas que são importantes e que são singelas, que são pequenas do dia a dia e que as pessoas, por causa de correr atrás de dinheiro, correr atrás de coisas, né, que parecem mais importantes e que na hora do vamos ver não tem importância nenhuma, então eles têm aquele momento ali, até não são religiosos, tinha um ali que era religioso e faz a oração, mas eles estão ali se preparando, aguardando para o fim. Aí o meteoro vem, atinge a Terra e destrói tudo, né? Aqui mostra que nesse processo algumas pessoas estão acordando. As pessoas que realmente entendem o que vai acontecer, elas começam a olhar para dentro de si e tentar entender o que é de fato relevante na vida. E eu quero dizer para você, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, não sabemos quando essas coisas vão acontecer. O que nós sabemos é que está próximo, que Jesus mostrou nas Escrituras e se ele falou, vai acontecer. Agora, não adianta você ficar só desesperado. Não, nós temos que tomar posição. Temos que valorizar as coisas verdadeiras da vida. A família, o evangelho, a igreja, os amigos, pregar a palavra, anunciar a palavra, tirar a venda dos que estão cegos. Isto é uma grande mensagem que está no subtexto, né, no contexto da mensagem deste filme, né? Eu quero fazer aqui algumas conclusões, gente. Pessoas queridas, gente querida. Primeiro, esse é o filme mais discutido no ano. Alguma coisa está por trás disso. É porque a gente sabe que Hollywood tem acesso a informações que a grande maior parte da mídia e das pessoas não fazem ideia. Muitos filmes acabam trazendo elementos, né, elementos que precisam ser introduzidos no mundo, segundo a visão dos globalistas, né, na visão daqueles que querem dominar o mundo, usam de Hollywood, tá? Agora, por que esse filme foi feito? Quando você começa a assistir o filme, parece que é uma sátira para aqueles que advertem sobre o fim do mundo. Parece que eles estão falando, eu assisti o filme ontem, então, no meio do filme eu falava, será que eles estão tirando pelo da gente que crê, que fala sobre a volta de Jesus, que fala do fim do mundo? Por quê? Porque é tratado de uma maneira muito jocosa, né? Você fala, isso é surreal, né? Como alguém pode ficar sabendo que o mundo vai acabar e reagir desse jeito? Então parecia ser uma sátira, né? Para aqueles que advertem sobre o fim. Mas depois você percebe que não pode ser isso que eles queriam fazer, porque no fim o meteoro de fato bate na Terra e destrói o mundo. Quer dizer, se não acontecesse isso, a gente podia dizer, não, eles estão dizendo, tá vendo? Toda essa mensagem de fim do mundo é alarmista. Mas não, o filme mostra que o meteoro de fato destruiu a Terra. Então, eu entendo que o filme está fazendo uma crítica à maneira como o mundo lida com os problemas mais sérios, né? Lida de maneira interesseira, cada um se preocupando com o seu quintal, né, com a sua atividade, com dinheiro, ou seja, ninguém se importando que a Terra também está passando por sofrimento. Eu creio que essa é, na verdade, a intenção, né, dos atores de Hollywood, até porque tem Meryl Streep, tem o Leonardo DiCaprio, que são atores ativistas, né, a favor, né, de conservar a Terra, de não permitir que a Terra, o aquecimento global passe dos 2 graus, de 1,5 grau, né, nessa próximo século. E parece que eles estão dizendo, olha gente, vocês estão tratando da Terra, tratando da natureza de uma maneira tão irresponsável que o que vai acontecer se vocês não acordarem é algo semelhante a esse filme que tem um meteoro que vem e destrói tudo, tá? Parece que é essa a possibilidade. Mas eu penso o seguinte, gente, existe uma terceira possibilidade. Então, a primeira, vamos lá, a primeira seria
uma gozação, simplesmente vamos rir de quem está falando que o mundo vai acabar. A segunda, eles estariam advertindo o mundo de que o mundo pode acabar, se não por um meteoro, pela destruição da natureza. A terceira possibilidade é que eles estão sabendo de alguma coisa e que não estão mostrando ao mundo claramente, mas estão preparando o mundo para uma catástrofe. Eu vi na internet até que existe um meteoro que está vindo em direção à Terra que pode de fato colidir com a Terra, mas a probabilidade é pequena, tá? Na internet não dá para acreditar em tudo que você fala, né? O que se fala. Mas eu quero falar de uma quarta e última possibilidade, gente. Deus estar usando de uma ficção para fazer com que o mundo reflita sobre o que está por vir. Porque quando você assiste o filme, né, o filme é muito bem feito, você fica com a sensação, uau, e se isso acontecesse? Você começa a refletir na possibilidade de uma catástrofe, e muitos cientistas afirmam que isso um dia vai acontecer no futuro, entendeu? E as pessoas começam a pensar no que realmente importa. Então, nesse caso, o filme seria somente uma obra de ficção, mas Deus estaria usando disso para que as pessoas refletissem a respeito de tudo que está acontecendo e mudassem a atitude, né? As atitudes que nós vimos lá, descaso, não, isso não é verdade, não vai acontecer, quando vai acontecer. Segundo lugar, as pessoas se preocuparem com política, mais do que um fato real, concreto como esse. Terceiro, as pessoas se preocuparem com dinheiro. Quando o que adianta o dinheiro se o mundo acabar? Em quarto lugar, as pessoas entregando o destino do mundo para um desses globalistas poderosos que vai propor soluções e resoluções que nunca vão acontecer. E para mim isso também é uma evidência do grande engano que vai acontecer quando o anticristo vai se levantar para ser o salvador do mundo, para resolver os problemas do mundo, e não vai resolver nada. Olha, gente, eu não sei qual destas possibilidades é a verdadeira, mas de uma coisa eu sei, que Deus pode estar usando disso, pode estar usando. A minha opinião, a quarta possibilidade, que é essa de Deus estar usando uma ficção e as pessoas tinham uma outra agenda, um outro propósito. Na minha opinião, a agenda de Hollywood é abrir os olhos do mundo para a destruição da Terra através do que os homens estão fazendo com o planeta, que é totalmente verdade. Os homens estão mesmo destruindo o planeta. Isso não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Não adianta, é verdade. Por causa de ganância, de dinheiro e de uma série de outras coisas. Mas nesse filme, tudo que eles mostram aqui também é verdade. Por quê? Porque o mundo entrega a solução, né, de entregar o destino da humanidade para um camarada que está muito mais interessado em enriquecer, em ter poder, do que em resolver o problema. E é exatamente isso que vai acontecer quando o anticristo se levantar, irmãos. E por isso, muita gente vai morrer. Eu quero terminar esse vídeo fazendo um apelo para você. Por favor, compartilhe esse vídeo, porque esse vídeo vai levar as pessoas a assistirem o filme, e assistindo o filme, elas vão ver que precisam acordar do seu sono, da sua letargia, e precisam começar a focar no que realmente importa. A Bíblia está mostrando, está chegando a hora, Cristo vai voltar, e quando ele vier, irmãos, o que vai acontecer no mundo vai ser terrível. O mundo ainda tem chance e oportunidade de se arrepender e de levantar os olhos para cima. Então eu termino esse vídeo dizendo, olhe para cima. Comece a discernir as coisas espirituais. Olhe para cima, porque a sua redenção se aproxima. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.